Gojo foi reconhecido como o feiticeiro mais poderoso da Era Moderna. Já Sukuna carregava o título de mais forte de toda a história. Mas 70 anos depois, Yuji não apenas alcançou esse nível, ele evoluiu para algo que nenhum dos dois conseguiu se tornar. E hoje vamos responder a grande pergunta: quem realmente merece o trono do mais forte? Será que a versão Prime de Yuji conseguiria derrotar Gojo e Sukuna? Antes de afirmar que Yuji o superou, precisamos primeiro definir o verdadeiro limite de poder desse universo. Porque Gojo e Sukuna não eram simplesmente feiticeiros de grau especial. Esse título era apenas uma classificação criada pelo sistema do mundo do Jujutsu. Sukuna enfrentou inúmeros inimigos na Era Heian, derrotando todos que se colocaram em seu caminho. Mesmo na Era Moderna, vencê-lo parecia algo completamente impossível. Já Gojo simplesmente mudou o equilíbrio global. A presença dele era tão esmagadora que tanto maldições quanto feiticeiros preferiam se esconder. O próprio Kenjaku elaborou um plano inteiro apenas para selá-lo, ao invés de enfrentá-lo diretamente. Desde o começo, Gojo não estava apenas treinando Yuji. Ele já enxergava o potencial do garoto e imaginava o momento em que ele pisaria no topo. O próprio Gojo declarou que a nova geração não ficaria limitada ao rótulo de grau especial. Eles iriam ultrapassar esse conceito em todos os sentidos. No capítulo 271, esse sonho passa diretamente para Yuji. O próprio Sukuna reconhece que Yuji possui uma alma inquebrável, talvez o ideal mais poderoso que ele já tenha visto. E no universo de Jujutsu Kaisen, isso tem um peso enorme. A feitiçaria não depende apenas da quantidade de energia amaldiçoada. Ela envolve a harmonia entre mente, corpo e alma. E Yuji começou a compreender essa conexão já no capítulo 37. Além disso, por ter sido receptáculo de Sukuna, Yuji desenvolveu a capacidade de perceber os contornos da alma. Segundo Kusakabe, isso lhe deu uma experiência comparável ao nível mais avançado do Jujutsu. É uma eficiência que muitos compararam ao poder dos 6 olhos. O próprio Yuji já afirmou possuir um talento natural que rivaliza com o de Gojo. Mahito também revelou algo fundamental: uma alma não pode ser protegida se a pessoa não a compreende, a menos que ela fortaleça inconscientemente com energia amaldiçoada. E é aí que percebemos o quão absurda é a alma de Yuji. No capítulo 128, Mahito praticamente apresenta uma escala. Ele afirma que a alma de Itadori estava em apenas 10%, enquanto a dele já estava em 40%. Mesmo assim, Yuji ainda conseguia lutar de igual para igual. Mas existe outro detalhe que muitos ignoram. No capítulo 127, Mahito tenta provocar outro destelo negro. Essa técnica aprofunda a compreensão da energia amaldiçoada e também do próprio usuário. Quando finalmente consegue realizar isso no capítulo 130, Mahito evolui e afirma que o Black Flash o levou a um estado de iluminação. Porém Yuji possui algo ainda mais especial: a bênção do destelo negro. Ele entra em um estado desperto em que a técnica deixa de ser sorte e passa a ser domínio total. E considerando que Jeji confirmou que a verdadeira forma de Mahito era 200% mais forte que seu estado normal, mesmo assim Yuji o derrotou com apenas um golpe. Então quando alguém pergunta se Yuji Prime poderia enfrentar Gojo ou Sukuna, a resposta começa a ficar evidente. Jogo já afirmou que Gojo poderia derrotar todas as maldições do desastre apenas usando ataques físicos. Mas Yuji, aos 16 anos, já era capaz de algo semelhante. Inclusive foi confirmado que 5 destelos negros de Yuji seriam suficientes para matar Jogo. Isso é ainda mais impressionante quando lembramos que os golpes de Gojo eram fortalecidos pela técnica azul. No capítulo 231, os impactos físicos de Gojo eram fortes o suficiente para fazer até Yuta e Akari vomitarem. Mas quando vemos Yuji em seu estado desperto enfrentando Sukuna da Era Heian, quebrando o recorde de destelos negros, percebemos algo importante. Em combate corpo a corpo, Yuji Prime simplesmente não encontra dificuldades. Ele enfrentou o feiticeiro mais refinado da história, alguém que aperfeiçoou seu próprio corpo ao máximo, como o próprio Kashima afirmou. Já estabelecemos que a alma de Yuji é extremamente poderosa e que suas habilidades de combate são de elite. Mas nada disso teria valor se ele não possuísse também um nível destrutivo comparável. O Púrpura de Gojo a 200% devastou Shinjuku. Já Sukuna utilizou fuga para gerar explosões gigantescas. Décadas depois, os danos ainda eram visíveis. Ambos eram capazes de derrotar Mahoraga com um único golpe, e Sukuna foi o primeiro da história a domá-lo. Kenjaku chegou a dizer que um verdadeiro grau especial é alguém capaz de conquistar um país inteiro sozinho. Curiosamente, Yuji Prime também passou a ser comparado a algo nesse nível, praticamente uma bomba nuclear humana.
O Conselho Jujutsu chegou a considerar usar uma bomba nuclear contra uma ameaça como Dabura, mas ninguém queria assumir essa responsabilidade. Por isso, confiar em Yuji parecia muito mais seguro. Com o tempo, Yuji se transformou em uma verdadeira lenda. Assim como Gojo e Sukuna antes dele, seu nome passou a ser temido no mundo inteiro. Ele percorreu o mundo eliminando monstros deixados por Kenjaku, derrotando mais de 1000 feiticeiros reencarnados um por um. E todos que manipulavam maldições relatavam a mesma sensação, puro terror quando Yuji aparecia no campo de batalha. E existe uma razão para isso. Seu poder destrutivo já estava se aproximando do nível de Gojo e Sukuna. Com uma simples esfera de sangue do tamanho de uma bola de tênis, Yuji destruiu um arranha-céu, e ainda achou que tinha exagerado. Seu controle da técnica era tão preciso que ele podia dividir o ataque em inúmeros fios de energia. Yuji detectava cada usuário de energia amaldiçoada e disparava projéteis teleguiados, neutralizando todos antes que pudessem reagir. Esse nível de precisão ultrapassa até mesmo o de Shozo. Enquanto Shozo precisava de ajuda para disparar 3 rajadas de sangue, Yuji demonstrou um controle de energia amaldiçoada que se tornou um dos feitos mais impressionantes de todo o mangá. Isso nos lembra porque o clã Kamo estava entre os 3 grandes clãs ao lado dos Zenin e dos Gojo. Mas Yuji foi além. Por possuir a fisiologia semelhante das pinturas da morte, assim como Shozo, seu sangue carrega um veneno especial. Isso significa que em uma luta contra Gojo ou Sukuna, quanto mais tempo a batalha durar, pior será para eles. Além disso, se sua manipulação de sangue já alcançou esse nível, então seu domínio da técnica santuário provavelmente também se aproxima do nível de Sukuna. Com apenas um único golpe de desmantelar, Yuji foi capaz de eliminar milhares de maldições em um raio de 6 km em Tóquio. E isso não é exagero. Quando analisamos o mapa da cidade, a escala do ataque faz sentido. A enorme nuvem vista no céu era simplesmente o pó das maldições apagadas em um único instante. Esse alcance também é confirmado quando Meimei explica que havia uma zona de cerca de 10 km destinada às maldições em Tóquio. Yuji destruiu mais da metade dessa área com um único movimento. Em outras palavras, ele replicou um feito semelhante ao domínio aberto de Sukuna em Shibuya, usando apenas um ataque. E sabemos muito bem o que Sukuna consegue fazer com cortes extremamente precisos. Ele chegou a criar uma lâmina tão refinada que podia segurar o fio sem sequer tocá-lo, durante sua luta contra Yuta. Yuji demonstrou uma habilidade semelhante. Isso indica que ele domina completamente o santuário, tendo acesso a técnicas como dividir, teia, domínio aberto e até mesmo a chama divina. Isso indica que ele domina completamente o santuário, tendo acesso a técnicas como dividir, teia, domínio aberto e até mesmo a chama divina. Mas então chegamos ao verdadeiro trunfo de Yuji, os ataques que atingem diretamente a alma. Danos espirituais são muito mais difíceis de regenerar do que ferimentos físicos. Até mesmo Sukuna precisava ter cuidado com esse tipo de ataque. Yuji demonstrou controle absoluto ao destruir todo um reino da alma com um único golpe omnidirecional, e ainda com as mãos nos bolsos. O que Sukuna fez com Kashimo, cortá-lo como se fosse um waffle, já era absurdo. Mas o que Yuji fez ultrapassa isso completamente. Ele literalmente dividiu um reino inteiro. Depois disso, passou a tratar Mahito como alguém fraco, derrotando-o instantaneamente. Assim como Gojo desprezava jogo. E como Sukuna humilhava qualquer um abaixo de seu nível. Mas o maior diferencial de Yuji não é apenas sua força bruta. A verdadeira diferença está no Black Flash. Essa técnica abre um número absurdo de possibilidades e cria uma distância gigantesca entre ele e qualquer outro feiticeiro. O próprio Gojo admitiu que não consegue executar Black Flash à vontade, nem mesmo com 6 olhos. São necessárias condições extremamente específicas para realizá-lo. Durante toda a invasão, Sukuna conseguiu 6. Gojo conseguiu apenas 4. Já Yuji conectou mais de 20 em apenas 6 meses, quebrando todos os recordes. Um único Black Flash já aumenta drasticamente a compreensão da energia amaldiçoada. Yuji fez isso repetidas vezes. Por isso, 70 anos depois, a diferença se torna absurda. Ele passa a ter uma energia amaldiçoada praticamente limitada, técnicas fortalecidas e domínio total sobre seu poder. No final do mangá, vemos Yuji usando Black Flash praticamente por vontade própria. E existe outro detalhe importante: o Black Flash não aumenta o poder apenas 2,5 vezes. Ele eleva o impacto à potência de 2,5. Ou seja, o crescimento é exponencial. Se um golpe normal vale 10, multiplicar por 2,5 daria 25. Mas elevar 10 à potência de 2,5 gera mais de 300.
Isso explica porque até 1% do poder de Yuji seria suficiente para derrotar qualquer feiticeiro comum. E no capítulo 50 aprendemos que entrar no estado de Black Flash faz manipular energia amaldiçoada se tornar algo tão natural quanto respirar. Durante esse estado, o usuário opera 120% de seu potencial. E Yuji Prime consegue permanecer nesse nível constantemente, algo que nem Gojo nem Sukuna conseguiram fazer. Mas ainda existe mais. A eficiência de Yuji ao manipular energia amaldiçoada é tão absurda que seus ataques praticamente não possuem atraso perceptível. Normalmente, a energia surge antes da ativação de uma técnica, permitindo que o oponente antecipe o ataque. Foi assim que Sukuna conseguiu prever movimentos de Gojo. Mas com Yuji Prime, o tempo de reação é praticamente zero. Isso significa que até Gojo e Sukuna teriam dificuldade para prever seus ataques. E mesmo que Yuji receba um golpe fatal, isso talvez nem importe. Graças à sua fisiologia alterada pelas pinturas da morte, sua técnica reversa de cura é extremamente eficiente. Yuji pode transformar energia amaldiçoada diretamente em sangue, permitindo regeneração quase instantânea. Ele já demonstrou regenerar membros inteiros durante uma luta. E 70 anos depois, isso se tornaria ainda mais fácil. Somando tudo isso com técnicas como escala vermelha flutuante, que aumenta a temperatura corporal, pulso e produção de glóbulos vermelhos, Yuji consegue amplificar ainda mais seu estado despertado. Basicamente um multiplicador semelhante ao Kaioken aplicado a um corpo já monstruoso. Além disso, Yuji teria 70 anos de experiência de combate. Gojo morreu aos 29 anos, e Sukuna passou grande parte de sua existência como dedos amaldiçoados. Essa diferença de experiência seria gigantesca. E quando falamos de enfrentar Gojo, muitos dizem, Yuji nem conseguiria tocá-lo por causa do infinito. Mas isso só vale fora de um domínio. Yuji poderia neutralizar o infinito usando amplificação de domínio, a mesma técnica que Sukuna usou. Isso permite que ele toque Gojo diretamente. E quando entramos em uma batalha de domínios, a situação muda completamente. O próprio Gojo explicou que ataques garantidos de domínio podem atravessar o infinito. Se o domínio de Yuji tiver poder equivalente, os efeitos se anulam. Então a verdadeira pergunta é: Yuji Prime consegue igualar esse nível? Considerando todas as vantagens que estabelecemos, provavelmente sim. Na verdade, a batalha poderia terminar rapidamente. Porque o tempo necessário para quebrar o domínio de Yuji seria muito menor do que o que Sukuna levou contra Gojo. E existe ainda o tempo de ativação. Se Yuji atingir um nível onde nem mesmo sinais de mão são necessários, lançar um domínio contra ele se tornaria quase impossível. No final das contas, tudo aponta para a mesma conclusão. 70 anos depois, Yuji Itadori conquistou o trono como o feiticeiro mais forte da história. Agora eu quero saber, qual personagem é o mais forte de Jujutsu Kaisen para você? Comenta aí e vamos discutir sobre. Já se inscreve e deixa o like. Vou ficando por aqui, até mais.